vamos então começar aqui a nossa exposição explicando por que motivo, né, as nossas empresas passam a não ter mais lucro ou elas reduzem drasticamente os lucros quando o empresário, eu, dono do negócio, passo a trabalhar em excesso. Quando eu começo a trabalhar em excesso no meu negócio, esse fenômeno, essa coisa que não seria desejada na minha empresa, ela passa a acontecer. Eu passo a ter menos lucro e menos dinheiro em caixa. Tá? Esse é o que eu vou explicar nessa nossa live de hoje, para que você, né, entenda que esse problema pode acontecer na sua empresa também, ele provavelmente vai acontecer na sua empresa também, e é por isso que você precisa evitar você entrar numa roda viva tão grande que você trabalha em excesso, e aí você vai fazer com que sua empresa dê menos lucro, ela não dê lucro nenhum, ok? Quando normalmente nós pensamos que é o contrário. A lógica nos diz que quanto mais afinco, trabalho, horas dedicadas eu tiver para o meu negócio, quanto mais eu estiver lá presente, trabalhando, mais a empresa devia dar lucro. É lógico pensar assim, né? Mas não é assim que as coisas acontecem na prática. Infelizmente, ou felizmente, né? Por que eu precisaria trabalhar em excesso? Na prática, isso não acontece. Né? Bom, eu também não estou dizendo, para não deixar esse mal entendido aqui no início da nossa conversa, eu não estou dizendo para você que você e eu vamos trabalhar pouco na empresa. Não estou prometendo isso para ninguém. Quem tem uma empresa sabe que ela requer muito esforço e dedicação. Então, a gente vai trabalhar bastante. Aliás, eu já emendo aqui dizendo que a vida de quem tem uma empresa é uma vida de muita dedicação, muito trabalho, muito esforço e muito desprendimento mesmo de outras coisas que a gente tem na nossa vida. Né? Isso não acontece só numa pequena e média empresa. A gente pode até dizer que numa pequena e média empresa, isso, de alguma forma, né? Pode acontecer com mais força, já que uma pequena e média empresa não tem muito recurso sobrando, a gente tem que fazer um pouco de tudo mesmo, né? E, principalmente no início, quando a empresa está começando, mas isso acontece também numa grande empresa. Quantos empresários grandes nós conhecemos, lendo sobre a história deles, assistindo vídeos, filmes, né? Que são baseados na história deles, que nós sabemos que esses empresários dedicaram a vida toda, ou dedicam até hoje a vida toda, para o trabalho, né? Para construir grandes impérios, grandes corporações, como é o caso da Microsoft, da própria Tesla, lá do Elon Musk, né? Que também tem a SpaceX, né? Que manda foguetes para o espaço, a Apple, né? Esses empresários todos, o Brasil, vamos aqui para o Brasil, o Grupo Votorantim e várias outras empresas que nós podemos citar aqui como grandes empresas, Magazine Luiza, esses empresários, eles trabalham muito, eles dedicaram e dedicam a vida a construir um negócio. Então, a gente não pode ficar se sentindo culpado, achando, não, é porque a vida de um pequeno empresário é assim mesmo, é muito trabalho e... Não é. Isso não acontece só na vida de um pequeno e médio empresário, acontece também na vida de um empresário. Trabalhar bastante. Mas uma coisa é eu trabalhar bastante e outra coisa é eu trabalhar em excesso. Sabe quando você sente que está em excesso, está demais? Vamos lá, vamos imaginar que você, se é que você é um praticante de ginástica, de exercício. Eu sou realmente um praticante muito forte de ginástica, né? Faço mais de um esporte. Mas imagine que muitas vezes eu vou para a academia ou vou para os meus treinos ali do Aikido, que faço treino também Aikido, né? Que é uma arte marcial. E muitas vezes eu vou lá para os treinos e eu percebo que eu estou passando do limite, eu estou fazendo muito mais do que eu deveria, eu estou forçando o corpo no limite que eu não deveria fazer naquele, né? Naquela intensidade. A gente percebe quando nós, estou usando esse exemplo dos esportes, porque isso é mais perceptível, né? O coração bate com mais intensidade, a respiração começa a ficar ofegante em excesso, né? E aí ali é o momento de você maneirar a barra, né? Diminuir o ritmo e continuar num esforço intenso, mas diminuindo o ritmo, porque aquilo pode prejudicar a sua saúde, né? E a mesma coisa acontece nas nossas empresas. Né?
A gente entra na empresa, às vezes, cedo, trabalha bastante na empresa, trabalha 8, 9, às vezes trabalha 10 horas na empresa, né? Mas a gente sabe, nós começamos a sentir quando isso começa a atingir um excesso, sabe o excesso? Quando você chega cedo demais e sai tarde demais. Quando você chega 6 horas na empresa e quando você sai 10 horas da noite. Ora, às vezes você não vai nem almoçar em casa, às vezes não vai nem almoçar em casa, comer um lanche ali na empresa. Não acontece isso, né? Nas nossas vidas, muitas vezes, isso aconteceu muito comigo no início das minhas empresas. Normal que aconteça até no início. Não pode durar muito isso. E isso é o que eu chamo de trabalhar em excesso. Percebe? Trabalhar em excesso é isso. Você chega às 6 horas na empresa, né? E você sai 10 horas da noite. Ora, se você chega às 7 e sai 9, já é em excesso. Faz a conta aí. Se você, às vezes, nem para direito para almoçar. Então, isso está no limite que começa a passar do limite do que eu chamo de trabalhar muito e trabalhar em excesso, tá? E quando fora empresas que trabalham 7 a 7, né? Trabalham de domingo a domingo. Né? Eu tenho alunos que têm, por exemplo, uma empresa que vende água e gás. É de domingo a domingo. Então, se você trabalha de domingo a domingo e você trabalha muitas horas todos esses dias, você está trabalhando em excesso. É bonito, é bacana, é bom dizer isso para os amigos. Eu estou um trabalhador muito grande, meus filhos estão vendo meu exemplo ali, que eu estou trabalhando muito. É bonito, mas para a empresa isso não é bom. O papo aqui nosso é o seguinte, para a empresa, para a sua empresa, para a minha empresa, isso não é bom, isso é ruim. Mas é ruim por quê? Porque isso vai reduzir os lucros dela. Eu vou explicar aqui por que isso vai acontecer, mas é importante que você tenha essa clareza. Pode ser bonito, pode ser nobre, pode ter gostado de, sei lá. Eu não gosto de contar isso para ninguém, não. Pode ser que você goste de contar que você trabalha muito, né? Mas em excesso. Mas isso não é bom para a empresa. E se não é bom para a empresa, a gente não deve fazer e ponto final. Porque você é dono de uma empresa. Você tem uma empresa. E tudo aquilo que você faz e não é bom para ela, você tem que parar de fazer. Por que você vai fazer? Porque você gosta de fazer, mas é ruim para a empresa. Você tem que parar de fazer. Você tem que fazer aquilo que é bom para a empresa para que ela se torne lucrativa, para que ela cresça e dê lucro e isso beneficie não só você, sua família e as pessoas que trabalham na sua empresa. Ok? Então, precisamos estar alerta a esses limites, mas eu digo que com muita tranquilidade você vai saber esse limite. Você próprio vai perceber que, nesse momento, você está esticando a corda a ponto de você você vai estar indo além do trabalho, muito trabalho. Você está indo no excesso. Você está arriscado a romper a corda, né? E quando isso acontece, você precisa acender uma luz. Eu chamo uma luz amarela, uma luz vermelha, uma luz que diz, dá uma olhada aí, porque provavelmente você está passando do limite quando você fala de trabalhar além. Nós precisamos estar alerta a isso, sabe? Porque muitas vezes esse trabalho ele é meio que assim, vicia, né? Você fica meio que, sabe, meio que dormente. Sabe que dormente, quando tem uma parte da cãibra, ele fica dormente, você dorme por cima do braço, não fica dormente, você não sente o braço direito. Então, quando você entra numa rotina como essa que eu estou acabando de descrever, você chega na empresa 6, 7 horas da manhã e sai 8, 9 horas da noite, né? Porque acontece isso, e às vezes leva trabalho para casa. Quando isso começa a acontecer, às vezes a gente não sente mais, já está ali, sabe, no dia a dia, e preciso ter a capacidade de ligar uma luz e dizer, opa, estou trabalhando demais, eu estou trabalhando em excesso, e isso não é bom para a empresa. Mas eu aguento, não tem esse negócio de pouco trabalho, não, mas não é bom para a empresa. É isso que eu estou falando. Então, se não é bom para a empresa, não é para fazer. E ponto final. Tá? De novo, não me entendam mal, né? De novo, no início isso é natural, em algumas fases também, do mês, do ano, isso é natural que aconteça. Às vezes tem empresas que têm uma demanda muito mais intensa em algumas épocas do mês do ano,
Não tem problema nenhum você fazer isso esporadicamente, mas não pode fazer isso como uma rotina, porque isso, de novo, vai prejudicar. Bom, e por que isso acontece? Né? O que nos leva a trabalhar em excesso? Vamos entender isso primeiro, porque a gente... Bom, o que nos leva a trabalhar em excesso? Né? O que nos leva a trabalhar em excesso, na maioria dos casos, é eu estar envolvido na operação da empresa, na produção da empresa. Bom, mas o que eu estou chamando de produção? Produção é tudo aquilo que você faz que é responsável por criar os produtos e os serviços que você vai entregar para o seu cliente. Percebeu? Isso. Então, tem uma aluna aqui, por exemplo, vou usar ele só como exemplo, que tem uma fábrica de gesso, fabrica peças de gesso. Eu acho que ele está por aqui ainda. Se está, me avisa, né? Se está por aqui, é o Lucas, né? Ele tem uma fábrica de gesso, faz peças para vender para residências, para empresas. Ele tem um mercado que já compra dele, né? Ele já tem empresa há muitos anos, é uma pessoa experiente com isso, sabe fazer isso muito bem. As peças de gesso ele sabe fazer muito bem, é ele que fabrica, a empresa dele que fabrica. Então, o processo de produção da empresa dele é esse, é a produção das peças de gesso que vão ser entregues para o cliente. Tá? Ok? Tá claro isso? Ah, mas eu não tenho uma empresa que não produz nada, eu tenho uma empresa que, né, eu compro a matéria-prima e revendo, nesse caso, um comércio, né? Ok, então a produção nesse caso é esse processo todo que você utiliza, que é comprar matéria-prima, armazenar ela e entregar para o seu cliente, receber do seu cliente, e por aí vai. Isso também é matéria-prima. Ou, se você tem uma empresa completamente de serviço, você presta uma consultoria, ou, né, nesse caso, a prestação da consultoria para o seu cliente, né? O serviço que você vai prestar para o seu cliente é também a produção. Então, isso tudo é a produção. A principal razão para você trabalhar em excesso, a principal é exatamente você estar envolvido 100% na produção do seu negócio. Quando você está 100%, vamos fazer a conta aqui de cabeça, quando você está 100% envolvido na produção do seu negócio, na produção dos seus serviços, dos seus produtos, você não tem tempo para nada mais, né? Você está com 100%, fazendo aquele que você entrega para o seu cliente, 100% não, né? 120%, às vezes mais do que isso. Mas você tem outras coisas que você precisa fazer na sua empresa, não tem? Você não tem que fazer seus pagamentos, suas compras, você tem que cuidar minimamente de uma questão administrativa que o seu negócio tem. Então, quando você junta tudo isso, você vai certamente, facilmente, né, começar a trabalhar em excesso. E o pior é que quanto maior a demanda, o que seria ótimo para todo mundo, né, para você, para mim, para todo mundo, porque quanto maior a demanda, é bom, né? Estão batendo na sua porta. Você está com fila na sua empresa para ser entregue. Melhor, né? Porque você vai ter mais, vai ganhar mais dinheiro, mas não é assim que acontece, porque se você está 100% envolvido na operação, quanto mais a demanda vier, pior. Né? Pior, porque você fica desesperado, está vendo batendo na sua porta, você fica querendo atender a todo mundo, pegando tudo que você pode, porque dinheiro está entrando na empresa, daqui a pouco você não consegue entregar mais, ou você vai trabalhar 16 horas por dia, vai ser o excesso do excesso. Percebe? Então, isso é uma das principais razões, né? Você está envolvido na operação da sua empresa e virar e fica num ciclo ali que você não consegue sair mais. Mas tem também um outro caso em que o empresário, ele começa a sair da operação da empresa, atente para isso, porque isso provavelmente acontece também, vai acontecer também na sua trajetória, né? É comum isso acontecer. Você está na operação da empresa, na produção do seu negócio, você começa a sair da produção, começa a colocar pessoas para fazer isso para você, e aí tem um momento da sua vida como empresário que você começa a fazer coisas demais, né? Você, além da parte da produção, você faz de tudo na empresa, você acumula várias funções. É você que cuida das compras, das vendas, do marketing, do financeiro, dos seus colaboradores, da gestão, do treinamento, da contratação dos colaboradores. É você que, na hora H, atende seus clientes, resolve ali uma encrenca maior que ele tem. É você que tem que cuidar das instalações da empresa, porque a empresa tem infraestrutura que precisa funcionar, internet, luz, água,
né? Você tem que cuidar de toda a regulamentação da empresa com, né, os impostos, que tem que se relacionar com o seu fornecedor, com o seu contador, ou seja, você não está necessariamente mais apenas na produção, como estava antes, mas você está com coisa demais na empresa. Imagina você com coisas demais para fazer. E coisas demais diferentes, que são coisas muito diferentes, você também vai ter um excesso de trabalho nesse caso. Você também vai ter uma sobrecarga de trabalho nesse caso, apesar de você não estar envolvido mais 100% da produção. Porque ainda vai ficar, a gente sabe, né? Um pedaço ainda fica por cento da produção. E eu ouço muito empresário me dizendo isso, mas, Altaderaldo, eu não estou mais na produção, eu não estou mais no operacional completo da empresa. Eu digo, ótimo, você já conseguiu dar um passo importante na sua trajetória, mas agora você está com coisa demais e na cabeça não, né? Além de quantidade mesmo de trabalho, porque quando você está com coisa demais, tem trabalho demais, né, para fazer. Tem muita pequena atividade operacional que está escondida em cada uma dessas partes que eu acabei de falar, porque tem, não tem? E de novo, isso vai gerar uma sobrecarga para você, né? Um excesso de trabalho. É melhor do que a primeira, onde você está 100% envolvido na produção, você já está assumindo, se encaminhando para assumir o comando da sua empresa, mas precisa também ter um alerta e não querer agora dizer, não, agora eu vou fazer de tudo aqui, vou aprender de tudo e fazer de tudo, né, para que a minha empresa funcione. Eu até sempre digo isso para o empresário que sair do operacional é importante, não é mais do que importante, é fundamental, é necessário, é essencial para que ele torne a empresa lucrativa, mas que tem um método para você fazer isso, tem um passo a passo, para você sair do operacional e assumir o comando da empresa por completo, sem trabalhar em excesso. Assumir o comando da empresa, trabalhando menos na empresa. Mas tem um passo a passo para você fazer isso, não é uma coisa assim, não é um passe de mágica, né? E aí, muitas vezes a gente passa por esse caminho tortuoso, né, que eu falei, que é você ter coisa demais para fazer. Nas duas situações, é importante você estar alerta, né, e que você, nos dois casos, você vai estar trabalhando em excesso, e que quando você está trabalhando em excesso, lembra do recado? Você está fazendo com que o lucro da sua empresa caia, reduza, desapareça, muitas vezes, tá? Bom, o que acontece? Que fenômeno é esse que acontece aí né? Que nos leva, né? Que faz com que quando a gente trabalha em excesso, a gente vamos explicar isso, né? Por que exatamente ali na prática, eu, quando trabalho em excesso, eu faço com que os lucros da minha empresa diminuam, eles caiam, né? Se não a zero, eles diminuam radicalmente. Bom, a explicação é a seguinte, explicação inclusive científica, né? Que é a seguinte, o nosso cérebro, ele pesa aproximadamente 2% do peso total do nosso corpo. Ele só pesa isso, ele é relativamente leve, né? A gente diz que a cabeça é mais pesada, mas o cérebro, a parte pensante, ele pesa 2% ali, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos arredondar para 12% do nosso peso total do corpo, ou seja, pouco, né? Pouco, os neurônios. Porém, ele gasta em torno de 20% de toda a energia do nosso corpo. Então, quando o seu corpo está em repouso, não quando você está fazendo uma maratona, né? O coração vai gastar mais. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, um corpo que a gente chama relativamente em repouso, né? Você não está fazendo um exercício físico, a sua sua cabeça, gasta 20% da energia total do seu corpo. É por isso que a gente diz que pensar emagrece, né? Porque 20% do nosso... Você tem ideia, o coração, né, que bombeia todo o sangue aqui que a gente tem, ele gasta em torno de 10% de sua energia total do corpo. O cérebro gasta 20% da energia total, 20%. Ou seja, 20% é muito, né? Quando a gente compara com um órgão, né, que pesa apenas 2%, que tem o peso de 2% do peso corporal inteiro, né?
E é por essa razão que a gente precisa usar a nossa cabeça, nosso cérebro, nós como empresários, eu diria que qualquer ser humano, mas nós como empresários, que precisamos tomar decisões estratégicas o tempo todo, que nós precisamos tomar decisões que levem a nossa empresa a ter lucro, e não decisões que levem a nossa empresa a reduzir o lucro. E a gente toma muita decisão que vai fazer com que a nossa empresa reduza o lucro. Eu vou explicar isso. Vou dar exemplos disso aqui já já. Você vai entender quantas decisões, eventualmente, você pode estar tomando, você deve estar tomando na sua empresa, que estão fazendo com que ela reduza o lucro. Sabe aquela decisão que você diz assim, hoje nós vamos fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou explicar alguns casos como esse vou fazer isso aqui, é uma decisão que vai reduzir o lucro da sua empresa, enquanto que uma outra decisão totalmente diferente que você tomaria dessa, aumentaria o lucro da sua empresa. E por que você faz isso? Porque a gente faz isso exatamente porque nós estamos usando quase que 100% da nossa cuca, da nossa cabeça, para fazer tarefas operacionais, para esgotar o cérebro com tarefas que não agregariam tanto valor estratégico para a nossa empresa, como nós, que somos empresários, deveríamos agregar. Quer dizer, o seu papel como empresário e o meu papel como empresário é tomar decisões, trabalhar em ações nas nossas empresas estratégicas para que elas deem lucro. Então, uma decisão, às vezes, que eu tomo, um caminho que eu vou, tem 2 ou 3 caminhos. Dependendo do caminho que eu vou escolher para seguir, eu vou ter mais ou menos lucro do que outro. Às vezes eu vou seguir um caminho que meus lucros vão sumir, vão desaparecer. Coisas assim muito simples, né? Simples que eu digo de decidir. Qual é o preço que eu cobro do meu produto, em relação ao meu produto? Qual é o preço que eu devo cobrar? Eu devo me equiparar com a concorrência e cobrar o mesmo preço que eles estão cobrando, ou menor, para poder vender mais do que eles? Ou eu devo subir o preço do meu produto? Né? Mas a concorrência está com preço, está cobrando 10, eu vou subir para 12. Né? O que seria melhor para eu fazer na minha empresa? Isso é um exemplo de uma decisão estratégica, que para eu tomar uma decisão como essa, minha cuca tem que estar disponível. Lembra que é 20%? Se eu estou gastando os 20%, resolvendo encrenca, bronca, só fazendo trabalho operacional, não sobra espaço, não sobra tempo, espaço, energia para que eu tome decisões que vão fazer com que a minha empresa dê lucro. Na verdade, eu vou tomar decisões, a tendência é que eu tome decisões cansado, estressado, irritado, sabe? E que não vão fazer minha empresa dar lucro. Então, essa é uma das principais razões. Uma razão científica, como eu estava explicando inicialmente, que fazem com que você esgote completamente a sua capacidade de pensar com questões operacionais, sabe? Eu aperto esse parafuso ou aperto esse? Isso é uma decisão operacional. Você tem que pensar, vou apertar esse ou vou apertar esse aqui. É operacional isso. Claro que eu também preciso tomar essas decisões, mas eu preciso tomar menos essas decisões e preciso tomar mais decisões estratégicas, olhando a empresa de cima, para que realmente eu acerte ali em decisões de mais longo prazo, em ações, não só decisões, né? Um treinamento que eu dou para um funcionário meu, uma ação minha, que vai fazer com que a empresa se torne mais lucrativa. Tá claro isso? Vou dar alguns exemplos agora, para isso ficar ainda mais evidente para você, né? De que realmente isso acontece na sua empresa. Mas antes eu quero lhe pedir que você, se está aqui comigo até agora, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, que você também dê aqui o seu like, tanto no YouTube quanto no Instagram. No YouTube é aquela mãozinha, vai lá no YouTube, clica lá, naquela mãozinha, né, curtindo aqui, dando seu like, dizendo que você está gostando do conteúdo, claro, se você estiver gostando, mas se você está comigo aqui até agora, eu estou entendendo que esse conteúdo está sendo útil para você. Assim como no Instagram, um coraçãozinho, vai lá, então clica aí nesse coraçãozinho que tem aí no seu smartphone, né? E curte. Compartilhe também esse conhecimento com outras pessoas, outros empresários, amigos seus, pessoas que você conhece, o seu relacionamento, que você acredita que você vai poder ajudar elas quando você mandar essa live para elas, né? Os seus empresários, que você conhece, que estão trabalhando em excesso.
e que também podem tirar proveito, né, de uma aula como essa. Então, de novo aqui, não precisa acabar a live para vocês fazerem isso, vocês podem fazer isso agora. YouTube tem uma setinha, ó, clica lá na setinha e manda isso para um empresário que se conhece, que é amigo seu, por mais de um. Instagram tem um aviãozinho, clica no aviãozinho e manda isso para eles. Isso é fundamental que vocês façam, porque as redes sociais, os robôs, os algoritmos das redes sociais, quando vocês fazem isso, eles entendem que esse conteúdo está sendo útil para você, que é empresário, e que é útil também para outros empresários, e distribuem esse conteúdo para outras pessoas, para uma quantidade maior de pessoas. E por que isso é importante? Porque nós, eu e você, vamos ajudar outros empresários a terem acesso a esse tipo de conteúdo. Tá claro? Então, compartilha aqui esse conteúdo com outras pessoas. Chegando aqui a Fabi Bolos, tem uma fábrica em Itacaré de bolos, uma aluna nossa aqui também, seja bem-vinda, Fabi. Bom, então, tá claro isso, pessoal? Tá claro essa explicação que eu dei de cérebro? Qualquer dúvida, vocês vão me falando aqui as dúvidas que vocês têm, que no final eu respondo também, tanto no YouTube quanto aqui quanto no próprio Instagram, tá bom? Vamos lá. Vamos dar aqui, no mínimo, 2 exemplos para ficar mais claro para vocês. Vejam se isso acontece ou não na empresa de vocês. Quer dizer, muitas vezes a gente tem uma empresa e que eu não consigo fazer com que os funcionários parem na minha empresa. Eles não param na minha empresa, sabe? Você tem esse problema também? Se tem, me fala aí, ó, eu tenho esse problema também. Não para na minha empresa, eu contrato alguém e amanhã ele vai embora. Aí eu contrato outro, vai embora. Eu contrato um funcionário que fica brigando com outro aqui na minha empresa, eu tenho que mandar ele outro embora. Eu contrato funcionário que não é produtivo no meu negócio, comete um monte de erro. Quer dizer, os funcionários não param na minha empresa. E isso acontece com você ou não? Me fale se isso acontece ou não no seu negócio. E quando os funcionários não param na minha empresa, eu preciso o tempo todo ficar atrás de gente para trazer para o meu negócio, porque eu preciso de pessoas para me ajudarem no dia a dia. Não dá para fazer tudo sozinho. Dá para fazer tudo sozinho? Não dá, né? Tem que ter pessoas para me ajudarem, senão eu não consigo crescer, eu não consigo atender meus clientes adequadamente. Mas quando os funcionários não param na minha empresa, eu tenho que dedicar um tempo grande meu, né, para ficar selecionando pessoas novas, recrutando funcionários novos, treinando eles, retreinando, avaliando para saber se estou com as pessoas certas, se estou ou não com as pessoas certas, motivando os funcionários para que eu tenha pessoas que estejam na minha empresa trabalhando adequadamente, estejam trabalhando motivados, né? Ou seja, eu tenho um esforço enorme de fazer isso o tempo todo. Não que isso não aconteça, claro, essa é uma das nossas missões como empresários, é dedicar uma grande parte do meu tempo para fazer com que meus funcionários tenham o melhor desempenho possível. Eu, como empresário, preciso dedicar grande parte do meu tempo, para não dizer a maioria do meu tempo, para fazer com que os meus funcionários, para fazer com que eu tenha uma equipe muito boa de colaboradores, de funcionários. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter um processo na minha empresa onde os funcionários não param. Eles não param. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Isso vai fazer com que, primeiro, eu não consiga formar uma equipe na minha empresa, eu não formo a equipe adequadamente, eu vou ter muita dificuldade para ter lucro. Como é que eu vou ter lucro se eu não consigo, né? Se eu não consigo ter uma equipe que me ajuda no dia a dia? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que eu vou precisar dedicar um tempo grande como empresário, para botar a gente para dentro e tirar a gente e mandar embora o tempo todo. Isso vai me esgotar também, porque esgota, né? As pessoas, os funcionários são, como eu estava falando, são uma das atividades que eles representam ali na prática, uma das atividades que vão mais tomar o meu tempo. E é assim mesmo. Só que tem alguma coisa errada, né, quando isso acontece na minha empresa. Não tem? Ou não tem? Se os funcionários não param na minha empresa o tempo todo, não tem alguma coisa errada na sua empresa? Porque tem, né? Ah, não, é porque não tem mão de obra no mercado. Se não tem mão de obra no mercado, então temos que encontrar uma forma de resolver esse problema de carência de mão de obra no mercado, não ficar se fechando. Percebe? Então, mas o que acontece? O que acontece na prática? Vamos lá, vamos para a prática, eu gosto muito da prática, né? Não ficar na teoria. O que acontece na prática? O que acontece na prática é que você não para entender o que está acontecendo,
que está levando essa alta rotatividade dos funcionários da sua empresa. Por que você não para? Porque não tem espaço mental para você parar, não tem tempo para você parar, para pensar. Os 20% da energia que o seu cérebro consome, lembra que eu estava explicando? Está sendo consumido 30%. Você está esgotando o cérebro, ele está fervendo. Mas não é porque você está pensando estrategicamente, você está fervendo o cérebro, porque você está o tempo todo apagando esse incêndio que é colocando pessoas novas para dentro, ao invés de você dedicar um tempo para pensar por que está acontecendo. O que é que está havendo para que os funcionários não parem na sua empresa? Onde é que você eventualmente está errando? Você está errando aonde? Você está errando na maneira com que você está recrutando, selecionando? Você está selecionando eles adequadamente? Ou você está botando para dentro qualquer pessoa, porque você está desesperado? Será que você está treinando eles? Porque às vezes a gente contrata uma pessoa boa, mas não treina. E não adianta se ela é boa, não treinou, não vai ter o desempenho que você precisa para a sua empresa. E tem vários, estou dando alguns exemplos, tem vários motivos que levam a uma situação em que você não consegue formar uma equipe na sua empresa. Mas você não para pensar, você não para listar ali eventuais problemas que estão acontecendo, para você entender quais são as causas que estão fazendo com que os funcionários não parem na sua empresa. E você não para por quê? Porque não consegue pensar estrategicamente. Por que não consegue pensar estrategicamente? Porque não tem tempo. Porque já está trabalhando em excesso em atividades operacionais. E enquanto você não parar e identificar o que é que está acontecendo na sua empresa e que ação, que decisão você tem que tomar para que você forme equipes da sua empresa produtivas, você vai passar o resto da sua vida, tentando colocar pessoas para dentro e não vai conseguir. Quantos empresários eu conheço que me dizem, eu estou tentando aí há 2, 3, 4, 5 anos contratar pessoas e não consigo. E o Taderaldo, a situação parece que só piora, e só piora mesmo, porque o mercado está ficando mais concorrido mesmo, né? De uma maneira geral. Se você não se profissionalizar, você não consegue dar um passo para frente. Percebe? É um exemplo que eu estou dando de uma atividade que envolve tanto você no operacional, tentando apagar esse incêndio que é a mão de obra, que você não para tomar uma decisão, criar uma medida na sua empresa que vai realmente resolver esse problema de formação da mão de obra, né? Que vai, claro, as empresas grandes resolveram isso. Não estou dizendo que é fácil, mas resolveram isso na vida deles. Como é que uma empresa cresce se ela não sabe como recrutar, treinar? Ela cresce porque ela sabe como fazer isso. Tá? Quer um outro exemplo? É quando a gente fica o tempo todo apagando incêndio, cobrindo o déficit de caixa da nossa empresa. É o tempo todo cobrindo o déficit de caixa, nunca tem dinheiro no caixa da empresa, e eu fico correndo atrás de prejuízo 24 horas. Eu estou sem dinheiro, tem que dar um jeito aqui, vou pegar um empréstimo, vou dar um desconto aqui na minha mercadoria, eu vou vender de qualquer jeito para botar dinheiro no caixa da minha empresa. Tá bom, beleza. Aí você conseguiu botar dinheiro no caixa da sua empresa, daqui a pouco, final do mês já não tem dinheiro de novo, daqui a 15 dias já não tem dinheiro de novo, você tem que correr de novo para cobrir o déficit do caixa da sua empresa. Isso acontece também com muita frequência, e eu vou ficar o tempo todo envolvido em atividades operacionais de trazer dinheiro de emergência para cobrir os déficits de caixa. Então, minha empresa para de vez, né? Para que eu consiga ter uma empresa que consegue andar para frente minimamente, mas é o mesmo problema. É exatamente o mesmo problema que eu estava falando. Na verdade, o problema é diferente, mas a mesma maneira que eu uso, a mesma estratégia que eu uso para tentar resolver os problemas operacionais do meu negócio. Percebe? Eu tenho que parar para entender por que está acontecendo isso na minha empresa, por que ela está ficando sem dinheiro em caixa permanentemente, onde é que eu estou errando. Eu tenho que olhar a empresa de cima, estrategicamente, e parar. Né? Eu tenho que me desenvolver também como empresário, me aperfeiçoar, aprender uma metodologia, aprender métodos, estudar para que eu entenda. Porque muitas vezes a gente não consegue entender isso, vou usar essa palavra, por ignorância, né? Ignorância, né? Não é no sentido pejorativo da palavra, é no sentido de dizer ignorância de não saber das coisas. Por eu não saber de muita coisa, às vezes eu não sei como tomar uma decisão, e por isso até que eu estou fazendo essa live aqui para todos nós, para todos vocês, né?
para que a gente entenda que enquanto eu não quebrar esse ciclo, eu vou ter realmente... Porque tem um limite, pessoal, tem um limite, que é um limite físico, que é a nossa cuca. Ela não vai mais além daquilo que eu estou acabando de dizer para vocês. Eu tenho que quebrar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dedicar horas do meu dia, Ah, mas eu não tenho essas horas. Tá bom, então dedique 1 hora por dia só. 1 hora, você para o seu dia e pensa estrategicamente, olha para o que aconteceu no dia e olha os problemas que surgiram naquele dia e vê como é que você resolveria aquilo de maneira estratégica e não de maneira operacional. Percebeu? E aí o ideal, né, o que eu gosto de fazer é não fazer isso no final do dia. Tá? Não gosto de fazer isso no final do dia. Eu não faço isso no final do dia. Qual é a melhor hora para fazer isso? É de manhã. Pelo menos para mim funciona melhor assim. Tá? De manhã, antes de eu entrar no turbilhão da empresa, eu paro, olho para o que aconteceu no dia anterior, com a cabeça descansada, fresca, né? Os 20% ali ainda começando no dia, e aí eu começo a olhar, opa, que padrões aconteceram na minha empresa no dia, na semana, no mês, os grandes problemas que estão ocorrendo no meu negócio, e como é que eu deveria resolver aquilo lá de maneira mais estratégica, mais nas raízes, onde é que estão os problemas nas raízes, para que realmente eu consiga fazer com que minha empresa dê lucro, que são as decisões estratégicas que vão fazer a minha empresa dar lucro, não são as decisões mais operacionais, elas são para apagar incêndio, sabe? Tem um aluno que tem uma fábrica de baterias, que tem uma entrevista dele no YouTube, eu já citei esse exemplo aqui dele mais de uma vez, que vivia com dificuldade de ter dinheiro em caixa a vida toda. A empresa que ele tem há 8, 10 anos, né? Acho que tem 10 anos a empresa dele, a vida inteira dele, foi a declaração dele no YouTube, é que a empresa sempre tinha dificuldade de dar lucro e ter dinheiro em caixa. E ele percebia a dificuldade de maneira mais concreta, era lá no caixa, ele pegava no caixa, não tinha nada lá, todo mês. Ou tinha, sabe, muito pouco, que quando eu digo que tem pouco dinheiro no caixa, é melhor do que não ter dinheiro nenhum, mas não resolve o seu problema quando você tem pouco dinheiro demais no caixa. E ele vivia nessa situação há mais de 10 anos. Dá para acreditar nisso? Pois é, e a empresa estava ali. E a empresa ia, né? Ela vai. Mas vai com um sacrifício enorme, né? Tem uma hora que você não aguenta mais. Até que uma filha dele nasceu, tá? O primeiro filho dele, uma menina, e aí a ficha caiu e ele disse assim, bom, daqui para frente eu preciso ter mais cuidado com o que eu estou fazendo, porque isso agora vai sobrar de maneira mais intensa para a minha família. É quando ele resolve, então, se aperfeiçoar mais como empresário, ele levava a empresa ali meio que, sabe? Não estou dizendo que não levava a empresa de maneira séria, levava a empresa de maneira séria, claro, mas com muito amadorismo mesmo, menos profissionalismo, menos gestão, e aí ele resolve realmente tomar a decisão de investir mais na administração da empresa, na gestão da empresa. E ele entra num programa de formação, do método que a gente ensina, que é um método de gestão 365, e alguns meses depois ele passa a ter 2 meses de caixa, de faturamento bruto no caixa dele. 2. Se ele tinha 0, ele passou a ter 2 meses de faturamento bruto no caixa, sobrando no caixa da empresa. Veja que mudança radical na vida dele e na vida da empresa. É uma mudança radical, né? Não tem outra descrição para isso, não sei dizer que é uma mudança radical. E entre outras coisas que ele me conta, que ele conta lá no canal do YouTube, né? Isso que eu estou falando tudo isso que está lá. Ele gentilmente cedeu essa entrevista. Por que ele deu essa entrevista? Por que eu peço essas entrevistas para os empresários? Para que você entenda que você pode fazer isso na sua vida também. Né? Bom, entre outras coisas que ele me contou que ele fazia na empresa, para ele chegar nesse ponto, ele disse que botava lá, ele botava uma cadeira do lado de fora da loja, ele tem uma loja que vende baterias, botava uma cadeira, ficava com a cadeira na calçada, ele tem uma loja no interior de São Paulo, em Jaú. Na verdade, ele tem mais de uma loja, abrindo uma terceira.
E ele colocava ali a cadeira do lado de fora da loja e ficava olhando o que estava acontecendo dentro da loja. Como é que os clientes entravam, como é que os funcionários atendiam, sabe? E depois ele também colocou um olhar mais estratégico sobre como é que os custos, como é que as margens operacionais da empresa dele eram formadas, entendeu melhor como é que os cálculos eram feitos para que ele tinha, de por que ele tinha menos ou maior margem operacional bruta, isso tudo se traduz em maior, menos ou mais lucro, ou seja, percebe como ele saiu do operacional algumas horas por dia e se dedicou a atividades mais estratégicas, botou o cérebro, os 20% do cérebro, para atuar em atividades mais estratégicas e que com isso ele passou a ter mais lucro. Ele fala no aumento de lucro de cerca de 30% a mais, 30% de lucratividade a mais, e que isso fez com que ele desse uma virada muito grande, muito radical na empresa dele. É exatamente isso que nós estamos falando aqui agora. Mas o que adianta, né, o empresário quando me diz assim, mas o Tederaldo, peraí. A vida de um pequeno e médio empresário é assim mesmo, é muito trabalho. É trabalho demais, é excesso de trabalho, é assim mesmo. Eu tenho que fazer de tudo na empresa e não tem jeito de resolver isso não. Aí eu digo para ele, quanto mais coisa você fizer na sua empresa, quanto mais funções você acumular na sua empresa, menos você vai conseguir fazer. Olha como é interessante isso, porque é assim, né? Quanto mais você tenta fazer as coisas na sua empresa, quanto mais você acumula funções na sua empresa, você vai perceber rapidamente que menos coisas você vai conseguir fazer. Porque é uma máquina que, quando você bota lá para rodar, vamos lá, quanto mais coisas você tem, você começa a fazer na sua empresa, mais coisas de tudo que eu acabei de dizer. O que vai acontecer? Vai aumentar a demanda na sua empresa. No início, vai necessariamente aumentar a demanda. Você bota a máquina para funcionar, você fazendo aquela máquina para funcionar mais, vai chegar mais cliente. Vão chegar mais pedidos para a sua empresa. E aí você vai querer botar a máquina para rodar mais ainda para atender esses pedidos. E você vai travar. Porque não tem como fazer. Se você não... Uma coisa é você atender 5 clientes, outra coisa é você atender 50 clientes, 100 clientes. Como é que você faz? Você rodando, você vai fazer cada vez menos. Está em hora que você vai travar. E isso vai se voltar contra você. Vai dar menos lucro. E é por isso que você vai fazer menos. Você vai até ter algum lucro no início, mas depois você se perde nesse processo e começa a ter prejuízo. Porque não atende mais a demanda. Constitui custos fixos para atender essa demanda e não consegue mais rodar a máquina. E vai fazer menos. Então, é um engano, entende? Você achar que dá conta do mundo, que a gente dá conta, não consegue dar conta do mundo. O mundo é maior, a demanda é muito maior do que a demanda que a gente pode achar que consegue. Né? E aí, uma outra coisa que eu ouço muito do empresário é: bom, mas eu não sei tomar decisão estratégica. Você está falando muito aqui de decisão estratégica, olhar uma empresa de cima, subir numa escada, olhar uma empresa. Eu não sei tomar decisão estratégica. Eu estou acostumado a tomar decisão operacional na minha vida toda. Eu sei disso. Mas tomar decisão estratégica é treino, é começar a fazer, é entender, é participar de todos esses encontros que a gente tem, fazer perguntas em relação a isso. Porque é treino, na medida que você faz isso e começa a ver que quando você toma uma determinada decisão, isso surta um efeito positivo para você e para a sua empresa, você vai aprender a tomar decisões estratégicas. Tudo a gente aprende na vida. Se não aprendeu a produzir os serviços e produtos da sua empresa, você vai aprender também a tomar decisões estratégicas. Então é treino, não é para desanimar. Tá? Então, resumindo, o maior erro que você pode cometer quando a gente fala desse processo de tomada de decisão e de trabalhar em excesso, né, o maior erro que você pode cometer é querer fazer de tudo, achar que você é capaz de fazer de tudo, desde as atividades mais operacionais de produção até, né, assumir funções muito intensas e muito diversificadas, muito diferentes. E o maior acerto que você pode ter é usar, eu vou dizer a palavra, grande parte do seu tempo. Mas enquanto não puder ser uma grande parte, uma parte relevante do seu tempo, para que você
pense estrategicamente e tome decisões de mais longo prazo que vão fazer com que sua empresa dê lucro e não o contrário. Ok? Tá clara essa exposição? Com isso eu concluo aqui esse nosso bate-papo de hoje. Vou ver aqui se tem alguma pergunta de vocês. Vou também, se tiverem alguma pergunta para vocês fazerem aqui, vocês podem fazer, tanto pelo YouTube como também pelo Instagram. O Damares está perguntando o que eu estou falando. Damares, já estou já no final aqui, você deve ter chegado depois mesmo, né? Depois dá uma olhada na... Damares, você faz o quê? O que é que sua empresa faz? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dá tempo de eu responder uma pergunta ou outra. Estou vendo aqui. Muito bem, aqui. Estou passando por isso, eu tenho dificuldade nesse assunto, alguns empresários aqui confirmando que estão tendo dificuldade nesse sentido. Damaso, volta aqui, que nós estamos no final, então eu estou falando aqui sobre por que quando você trabalha em excesso, os lucros da sua empresa despencam, elas caem radicalmente. Alguém quer fazer uma pergunta aqui, uma última pergunta para a gente encerrar nosso papo de hoje? Já estamos aqui com 52 minutos, né, de conversa. Bom, uma ótima conversa. Alguém quer fazer aqui uma última pergunta? Vocês estão aqui comigo até agora? Ou nós encerramos? Alguma pergunta, pessoal? Vou encerrar aqui no YouTube. Encerrando aqui no YouTube.